Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor, tudo bem? Deus seja sempre louvado por essa oportunidade de nós estarmos na presença dEle para louvar e bendizer o seu nome. Sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre é um prazer e um privilégio enorme receber você aqui conosco, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Sempre um prazer enorme ter você aqui. Você que é nosso aluno, você que é membro, você que está maratonando o canal do YouTube, você que alguém mandou um link para você e você abriu aí e você chegou no canal de nossa igreja aqui no YouTube. Então é um prazer enorme receber você aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe poderosamente. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e por isso estamos alegres. Então estamos dando início a mais uma EBD, a famosa Escola Bíblica Dominical. Então, temos aí uma linda jornada e uma longa jornada nesse trimestre, a qual nós estaremos aprendendo mais da palavra do Senhor, tendo um grande enriquecimento teológico, espiritual e um grande amadurecimento na fé. Como de costume, vamos orar e agradecer a Deus? Ore comigo, por favor. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por estar na sua presença. Obrigado por mais um dia, obrigado pela vida dos teus filhos que já se encontram nesse lugar. Meu Pai, que o Senhor possa nos dar uma palavra abençoada, revelada, uma palavra rema, que a tua presença seja notória e real no nosso meio. Tenha liberdade de falar em nosso meio. Que seja uma manhã de crescimento na graça e no conhecimento. E a ti daremos a honra, a glória e o louvor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos nessa caminhada trimestral, aí falando sobre a Santíssima Trindade. É o nosso primeiro trimestre de 2026, a qual nós estamos falando com o professor Douglas Batista, que é o nosso autor do trimestre, e nós estamos pensando sobre essa importantíssima doutrina, tá bom? Quero já falar com você algumas questões que você sempre vai me ouvir falar. Primeira dela, para você curtir, compartilhar, deixar seu like, deixar seus comentários, porque é muito bom para a gente, ajuda a movimentar o canal e você mandar o seu feedback para nós. Então é muito importante. Se você gostou, deixe seu like, curta, compartilha, deixe seus comentários, interage comigo aqui no chat, tá bom? Porque nós estamos num ambiente online, então você pode interagir ou aqui pelo chat comigo, e a nossa equipe teológica, pedagógica, sempre está disposta a responder, ou aqui mesmo, aqui, ó, interagindo aqui. Então é de suma importância a sua participação, o seu comentário, o seu like, o seu feedback. Para nós é muito importante. Então, nos ajude com isso, tá bom? Se você gostou, fique sempre à vontade para fazer isso. Segunda questão, nós estamos fazendo menção da revista da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, cada trimestre nós temos um tema diferente. O tema desse trimestre é sobre Trindade. Se você tiver a lição, você pode correr e pegar para participar da aula conosco e uma Bíblia. Se você não tiver a lição, mas quer adquiri-la, você pode adquiri-la aqui na porta da nossa igreja, na nossa livraria. Você, quando chegar aqui na porta da Assembleia de Deus IEVAD, 1701, você consegue chegar aqui e pegar, comprar uma revista e assim, consequentemente, você está acompanhando o trimestre. E a sua Bíblia, qualquer versão, você pode usar e conosco interagir na aula. Mas, se você não tiver nesse momento, nem com a Bíblia, nem com a revista, tiver na sua correria do dia a dia, ou fazendo uma outra coisa que você não possa estar meditando nesse momento, fique com os ouvidos atentos, ouça, pensa, reflita, cada vez mais e mais, e todas as vezes que quiser voltar ao canal de nossa igreja, para que você possa ver o conteúdo que foi aplicado, suas anotações, suas observações, seja muito bem-vindo por essa liberdade. Tá bom? Dito isso, vamos para a nossa aula. Então hoje é dia 18 de janeiro, lição de número 3 de 2026, tá bom? Vamos falar sobre o Pai, o envio do Filho. O Pai enviou o Filho. O Pai enviou o Filho. Então nós vamos falar desse envio em prol da humanidade, beleza? Então você me ajude para que a aula fique mais leve e a presença do Senhor esteja no nosso meio, tá bom? Então vamos embora. Temos um texto áureo que se encontra em João, o Evangelho, capítulo 4, versículo de número... 1 João, capítulo 4, versículo de número 19, tá bom? 1 João.
Diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade na Trindade, no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoração dos crentes. Tá bom? Então, o envio do Filho revela o amor do Pai. Então, a nossa temática de hoje é pensar que esse envio do Filho é uma manifestação ou uma revelação, tá bom? Usei manifestação de propósito, sobre esse amor paternal, tá bom? E a perfeita unidade trinitária da Trindade no plano da redenção, garantindo a adoração dos crentes, tá ok? Temos aí 3 leituras bíblicas em classe, tá bom? A primeira delas se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Outra dela é 1 João 4, 9 e 10 e Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Para facilitar a sua vida, nós estamos aí coloquei de forma sistemática para que você possa compreender. Então tá lá. Primeira leitura em classe é João, capítulo 3, versículo número 16. Diz, texto clássico: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Texto clássico. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus por isso. Deus enviou, olha aí, o envio, não para condenar o mundo, mas para que pudesse salvá-lo, tá bom? Segunda leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9 ao 10. Facilito para que você possa nos compreender comigo. Vamos lá. Seguinte, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Texto brilhante, brilhante, brilhante. Nisto está o amor. O amor? Onde que está o amor? Não em nós, como se tivéssemos amado a Deus primeiro. Pelo contrário, Deus ele nos amou primeiro, enviando seu Filho. E olha que expressão maravilhosa. Pela propiciação dos nossos pecados. Propiciação, você lembra do quê? Uma palavra do Antigo Testamento, a qual nós iremos falar um pouquinho sobre ela. Terceira leitura bíblica em classe, Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6, tá bom? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Texto clássico também para nossas vidas, a qual gostamos aí, o texto de Gálatas, e pensando no envio do Filho, na manifestação da forma humana, na plenitude dos tempos e nascido sobre a lei. Vamos burilar e falar um pouco sobre essa questão. Quero lembrar vocês que, como de costume, nós temos objetivos, pelo menos a seguir. Os objetivos vão servir para nós amarrar algumas pontas, tá bom? O objetivo de número 1,
Precisamos entender que o envio do Filho é a maior prova de amor de Deus, do Deus Pai, de Deus Pai. O envio do Filho é a maior amor. Alguém, você no seu momento de relacionamento com sua esposa, com seu marido, com seu namorado, com seu noivo, já ouviu aquela frase, me dá uma prova de amor que você me ama? Então, a prova de amor que Deus ama a humanidade é um reflexo dos textos que nós lemos e principalmente de João 3,16, que Deus amou, Ele te amou, Ele me amou, Ele amou a humanidade ao ponto de entregar o seu único filho. Eita, isso é forte demais. Segundo objetivo, compreender a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno. A vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos. Deus não foi pego de surpresa, Deus não teve que fazer uma gambiarra na história humana, Deus não teve que improvisar. Existe o plano da redenção, o plano salvífico, o plano de Deus se manifestar em forma humana através do seu Filho e resgatar a humanidade. Terceiro objetivo, precisamos compreender a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Lembra? Nós estamos falando sobre essa Trindade, nós estamos falando sobre essas questões. E dentro dessas questões, nós temos que entender, desde o primórdio, aonde a Trindade, vou usar esse termo, da criação, a manifestação na história salvífica, desde o projeto em Deus, a execução do Filho e a continuidade através do Espírito Santo. A Trindade, ela é um reflexo, ela manifesta para que possamos compreender sempre, sempre, sempre que existe essa manifestação trinitária. Beleza até tranquilo, né? Tranquilão. Então nós vamos para a nossa recapitulação. Vocês sabem que eu sou apaixonado por recapitulação. Você que é nosso aluno, você já sabe disso, faço isso. Você que está chegando aqui agora, eu sempre gosto de recapitular o que foi feito. Que não seja tudo, pelo menos alguns pontos para burilar nossa aula. Isso vai servir como uma pré-introdução. Na aula passada, o meu amigo, professor Diácono Wallace, estava aqui com vocês. Ele estava aqui ministrando essa aula, a lição de número 2, a qual foi o Pai, Deus, de forma teológica. Eu já falei isso para você na primeira aula. A teologia, quando quer falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usa o termo Trindade para falar dessas três pessoas, tá bom? Não é um termo bíblico, mas é um termo teológico. Quando queremos falar de Cristo, usamos o termo Cristologia. Quando queremos falar do Espírito, falamos de pneumatologia ou paracletologia. E quando falamos do Pai, falamos de ontologia. Ontologia. Então, são termos teológicos não bíblicos, mas é uma teologia para que você possa ter uma compreensão de quem é cada pessoa. Tá bom? Então, na aula passada, o termo teológico, que é ontologia, onto, ser, logia, estudo, pensar, falar. Então, pensando sobre o ser divino, que é o Pai, esse foi o nosso tema. E o nosso Diácono Wallace, professor da casa, falou sobre essas questões. E uma delas foi sobre a identidade de Deus. A forma como Deus se manifesta no Antigo e no Novo Testamento. Nós temos um atributo, nós temos duas formas de compreender atributos: comunicáveis e incomunicáveis. Atributos comunicáveis é o que a divindade comunicou. Por exemplo, Deus é amor e por ele ser amor, ele permite que nós devemos desenvolver o amor, alegria e outras questões, fé e por aí vai, são atributos comunicáveis. Agora temos os atributos incomunicáveis, que são aqueles que só pertencem à divindade. Potência, onipresença, onisciência, imutabilidade,
Tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas, e possivelmente você já ouviu isso, alguém dizer, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Você já ouviu alguém falar essa baboseira por aí? Por que isso? Porque a pessoa está fazendo distinção do ser de Deus. Se o Deus do Antigo é diferente do Deus do Novo, então ele mudou. Se ele mudou, ele perdeu o seu atributo de imutabilidade. Correto? Nós cremos que Deus não muda. Ele é imutável. Então, o mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. Aí você vai me perguntar, pastor, então por que ele age diferente? Opa, aí está hermenêutica para ter uma compreensão da identidade de Deus. Uma coisa é a forma de Deus trabalhar. Outra coisa é quem ele é. São coisas totalmente diferentes. Tá bom? Eu falei isso para vocês sobre a economia da salvação. E disse, trindade econômica e trindade emanente. Trindade econômica, Deus se manifesta e o ser humano conhece a Deus. Trindade emanente, a forma que ele é por si só, quem ele é. Então, Deus não muda, porque ele é imanente, ele não muda, ele é imutável. Porém, ele manifesta-se nessa economia da salvação. Ou seja, ele se permite ser conhecido por nomes, atributos, características e qualidade. Então, o único Deus verdadeiro, o Shema, que está lá em Deuteronômio 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é único. Esse é o Shema, esse é o código de fé de Israel, essa é a confissão de fé de Israel, que Deus é o único. Então, nessa recapitulação, você tem que pensar, Deus sempre é o mesmo, do antigo e do novo. A diferença é o modo como que ele trabalha. Vou te dar um exemplo claro para você pensar sobre isso. No Antigo Testamento, como é que funcionava a ideia de santificação? Era externo. Não toca nisso, não come isso, não vai em tal lugar, não faça aquilo outro. É externo. No Novo Testamento, a ideia de santificação muda. A santificação agora é interna. Você agora se santifica de dentro para fora. Enquanto no Antigo a santificação era externa. Outro quesito, a ideia de salvação. A salvação no Antigo Testamento está ligada a um povo, a uma nação, a um grupo. No outros grupos, ou vai conquistando outros grupos. No Novo Testamento, a salvação ela é uma resposta individual. Mesmo que eu esteja em um grupo coletivo, eu respondo pela minha individualidade. Não é à toa que de forma individual nós somos membros, mas juntos somos do corpo místico de Cristo. Compomos a unidade da igreja. Bom, compreendes até aqui? Então, beleza. Outra questão é que Deus sempre foi Pai desde a eternidade. Você vai me perguntar, e eu falei isso na primeira aula, lembro muito, está aqui fresquinho na memória, que algumas pessoas entendem e de forma herética, que são hereges, dizem que no nascimento de Jesus, Deus passou a ser Pai. E isso é uma heresia, porque se ele passou a ser, então antes ele não era. Então se não era e passou a ser, ele mudou. Se mudou, a mutabilidade dele já era. E se ele passou a ser, então toda a história de Pai, Pai da eternidade, e toda a figura patriarcal do Antigo Testamento vinculada ao Pai, esquece, não tem valor nenhum. Mas pelo contrário, o Verbo divino tornou forma, ele encarnou. Mas se ele é o Verbo divino, então ele é da eternidade. Então Deus, Pai, é Pai desde a eternidade, porque ele sempre foi Pai. Ele sempre foi o Criador. Ele sempre foi o Pai. Percebe? Então, temos que tomar cuidado com essas questões. Tá bom? Uma outra questão a se pensar é que nessa manifestação do Filho, ele revela. Lembra? Volta a dizer a aula de número 1. Econômica e emanência. Econômica, a forma com que Deus se manifesta à humanidade e a humanidade passa a conhecê-lo a partir do relacionamento
Imanência, aquilo que Deus é. Então, Deus é Pai da eternidade. Quando vem Jesus e ele fala, este é o meu Filho amado, lembra, uma teofania trinitária que acontece no batismo, ele diz, aquele é o meu Filho amado, ele está demonstrando, ele está revelando, além da imanência, a economia. Ele está revelando aquilo que ele é. Assim como nós olhamos e pensamos em Deus como Criador, quando nós olhamos para a da criação, e o salmista fala isso, nós reconhecemos que Ele é e a forma com que Ele se comunica. Tá bom? Então, esses atributos nos ajudam a compreender quem é Deus e a forma com que Ele se manifesta. Beleza? Tranquilão até aqui. Resumão, panorama da aula passada. Beleza? Então, simbora. Temos a introdução da aula de hoje. O plano eterno da redenção. O Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. O envio do Filho não foi um ato isolado, mas parte de um plano eterno que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando entendemos essa verdade, somos levados a confiar no amor soberano de Deus e a valorizar a graça recebida em Cristo. Ao compreender que a salvação foi planejada, executada e aplicada pelo Deus triuno, somos chamados a adorá-lo e anunciar essa mensagem ao mundo. Essa parte aqui é uma boa síntese da nossa compreensão trinitária. Somos chamados a compreender ou a entender que a salvação foi planejada, ou seja, Deus não foi pego de surpresa. A salvação foi planejada. Ponto. Segunda questão, ela foi executada e aplicada. Ela foi executada pelo Filho e continua sendo aplicada pelo Espírito Santo. Então, com isso, nós vemos o planejamento do Pai, a execução do Filho e a continuidade pelo Espírito Santo. Chamamos isso de Trindade, ou economia da salvação, para falarmos dessa triunidade. Beleza? Tranquilo, né? Palavra-chave não pode ser outra a não ser envio. Deus enviou o seu Filho. Estrutura da aula de hoje. Vamos lá. Nós temos um tópico que vai se dividir em 3 subtópicos. Então, a primeira parte é o envio do Filho e o amor do Pai. Ele vai se subdividir o amor do incondicional do Pai, a iniciativa soberana de Deus, o envio do Filho e a Trindade. Beleza? Então, aqui a gente começa a burilar um pouco mais essas questões. Uma delas é, que eu já falei, então eu dou uma ênfase de leve, que eu já comentei isso, que é esse amor incondicional. Por que um amor incondicional? É aquele amor que ele não quer nada em troca. É o amor que faz de livre e espontânea vontade. É um amor sacrificial, um amor incondicional. É onde um amor que não é movido por mérito humano, mas que procede exclusivamente de Deus. Então, primeira coisa a pensar no amor incondicional é que ele não é mérito humano, ou seja, você não fez nada para merecê-lo. Que isso, pastor? Você não fez nada. Mas eu sou bonitinho, eu tenho talento. Isso não quer dizer nada. Nada. A humanidade estava condenada, sentenciada, condenada ao pecado. Estávamos longe e afastados de Deus por causa das nossas paixões, desejos e vontades. Agora, cabe nós darmos ouvido a esse amor incondicional, a esse amor sacrificial, um amor que não te cobrou nada. Eu brinco com alguns amigos em dizer que a graça não foi de graça.
ela teve um alto preço, e esse preço é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse ágape, como alguns falam, ou agapau, dependendo da expressão que alguns queiram usar, ele vai expressar ou vai tentar demonstrar essa manifestação sem interesse. É como se, em linguagem humana, uma linguagem antropomórfica, vamos dizer assim, uma linguagem humana, Deus olhasse para a humanidade e falasse: eu preciso fazer um bem para vocês, sem querer nada em troca. Que isso? Deus amou o mundo que entregou o seu Filho. Quando você reconhece e entende isso, você automaticamente responde isso de forma positiva. Qual é a forma positiva? Quando você entende que Deus ele te amou e quem você era, você responde de forma positiva, reconhecendo, o aceitando como Senhor. Então vamos lá, vamos pensar comigo. Eu sou obrigado? Não. Você tem a sua livre escolha. Mas quando eu sei quem eu era, para onde eu ia e qual era a minha sentença, e agora eu entendo que existe um Deus que tem um filho e ele se entregou por mim por amor, sem eu ter feito nada. Quando eu reconheço essa magnitude desse amor, a minha resposta não pode ser negativa. Não tem como alguém dizer que reconhece o amor de Deus ao ponto de entregar o filho, o seu único filho, e essa pessoa não está nem para nada. Isso não tem lógica. Quando reconhecemos quem nós somos e a oportunidade que Deus nos dá, isso causa uma consciência, mexe no nosso psique. E com isso, permite nos aproximarmos de Deus. E nessa aproximação, através de uma oração simples, através de uma oração em algum momento da vida, em alguma reflexão, através de uma Bíblia, da palavra de Deus ali numa leitura ou num louvor, você se abre à possibilidade de salvação. Porque você reconheceu, você está pensando sobre nesse amor incondicional, que não é mérito humano. Por isso, vou frisar para você não esquecer: nada que você faça é capaz de pagar o que ele fez por você. Nada. Que isso, pastor? Nada. Ou seja, é como se você estivesse numa dívida eterna. Porque nada que você faça vai pagar o que ele fez por você. Nada. Por isso que não é mérito humano. Aí vocês vão pensar comigo: por que não pode ser mérito humano? Porque se for por obras, eu vou me gloriar. Foi eu, hein, Senhor? Ó, eu que fiz, hein? Ó, eu que estou ajudando, hein? Se é mérito humano, então não tem graça, não tem favor nenhum. Percebe? Consegue compreender isso? Então isso não é mérito humano. É amor divino, é incondicional. Porque se é mérito, quem faz mais, se eu estufava o peito, ó, eu fiz, hein? Mas aqui não, a glória é dele. A glória é dele. E você, meu irmão, você, minha irmã, por melhor que você seja, por mais qualidade que você tenha, por mais atributos que você tenha, por melhor que você seja de ser humano, você nunca conseguirá pagar o que ele fez contigo. Nunca. Nunca. Por isso que não é mérito humano. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então, Deus prova o seu amor por nós, entregando o seu Filho, ainda sendo pecador. Então, o envio do Filho pelo Pai representa um ponto culminante no plano terreno, no plano eterno da redenção. O que é isso? É um elaborado na eternidade, revelado nas Escrituras, com a expressão máxima do amor de Deus.
Então, Deus não foi pego de surpresa, ele sabendo disso, ele preparou tudo e entregou o seu único filho em resgate meu, em resgate seu. Então, aproveite, valorize a oportunidade que Deus te deu. Por quê? Nós não merecíamos. Não merecíamos. Mas a sua graça nos alcançou. A sua graça nos alcançou. A sua graça nos alcançou. Bendito seja o nome do Senhor. Tá bom? O amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo, rebelde, perdido, e enviou seu Filho, não para condenar o mundo, como eu disse já para vocês, mas para salvá-lo. Deus veio para salvar a humanidade. Este amor alcança toda a humanidade, ele é incondicional, ele é gracioso, ele é sacrificial e ele é absoluto. Que é isso? É, tudo isso. Então, vou repetir. É um amor que alcança toda a humanidade. Primeira questão. Você já vai me perguntar, pastor, toda a humanidade? É. Deus amou o mundo, todos, de tal maneira que entregou seu filho. Por alguns, por todos. E eu já quero ir de encontro à galera que defende a predestinação. Tá bom? Já vou de encontro com vocês. Existem duas correntes teológicas, livre-arbítrio e predestinação. Como que funciona? Livre-arbítrio. Deus deu a vida por toda a humanidade e nos deu o direito de escolha, se eu aceito o plano salvífico ou eu recuso a salvação. Predestinação. Uns são predestinados para ser salvo e outros são predestinados para ser condenado. Ok? Nós não cremos na predestinação. Cremos sim que Deus deu a liberdade ao ser humano para que ele pudesse escolher aceitar ou não aceitar. Ok? Então o ser humano tem a capacidade de raciocinar, de entender, de compreender e falar: eu aceito, eu reconheço Jesus como Senhor. Aceito o projeto salvífico. Ou simplesmente não reconhece e dá as costas. Beleza? Eu sei que existem alguns textos na Bíblia que vai falar disso, mas é uma má compreensão em algumas questões e uma outras questões é falta de um entendimento, tá bom? A igreja, quando ele fala de a igreja ser predestinada, quando se usa esse termo, está falando que a igreja ela foi a salvação. Agora, quem é a igreja? É rótulos? Não é rótulo. Nós estamos falando daqueles que compõem o corpo. Então, os que compõem o corpo místico de Cristo, em Cristo Jesus, Romanos, perseverando, alcançarão a salvação. Mas se você sair de Cristo, você perde a sua salvação. Então, a salvação está em Cristo. Então, é o seguinte, pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ou para alcançar a salvação que me foi dada de graça? A única coisa é reconhecer. Reconhecer o quê? Quem eu era, o meu estado de pecaminosidade e o que Cristo fez por mim. Pronto. Reconheci o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, eu já estou tomando posse daquilo que me foi dado de graça. Então, eu tenho que reconhecer que Ele é Senhor. Reconheço e confesso com a boca, alcanço a salvação. Mas então, se eu fizer isso, eu nunca mais perco? Não, porque existe uma outra corrente teológica que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não cremos nessa corrente. Nós acreditamos que se você não é, você mantém a sua vida de comunhão, intimidade com Ele, até o dia do arrebatamento. Seja pessoal, o fato de você falecer, descer a sepultura, ou o fato de ser o arrebatamento da e tem você se afastar, desviar, voltar às práticas do pecado, abandonar Cristo. Se acontecer, se eu morrer, o que acontece? Você está condenado. Tá bom? Essa é a questão. Segunda questão é, ele é incondicional, já falei para vocês, é um amor que não tem mérito humano. Ele é gracioso, ele é de graça. Ele é sacrificial, porque assim como no Antigo Testamento nós precisávamos que
de ter um sacerdote para poder fazer a intermediação entre Deus e o homem, e ali por causa de um sacrifício era a aspersão do sangue, e ali nós tínhamos o nosso pecado perdoado, né, vamos dizer assim, no Antigo Testamento. Agora Cristo, como um cordeiro imaculado, sem mancha, como o único sacrifício por nós, mais de sangue de bode, de carneiro, de cabra, mas somos cobertos pelo precioso sangue de Cristo Jesus, derramado no alto do Calvário pelas nossas vidas. Glória a Deus, eu sinto graça de Deus aqui quando eu falo sobre isso, irmão. Eu sinto graça de Deus aqui, porque me faz pensar que eu não preciso mais da ritualidade do sistema religioso antigo. Eu não preciso do sangue do bode, do carneiro, da cabra, do novilho, mas eu só preciso do sangue de Jesus derramado pela minha vida. Oh, meu irmão, minha irmã, nós só precisamos disso e mais nada, porque nós que estamos em Cristo Jesus, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Bendito seja o nome santo e poderoso do Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia! Aleluia! Então, é pensar que essa iniciativa soberana de Deus, parte de Deus para a humanidade, nos resgata, nos compra, nos lava, nos dá a responsabilidade de respondermos sim ou não, quero ou não quero, ao projeto salvífico. Portanto, a iniciativa da salvação nunca e nunca partiu do ser humano, mas sempre de Deus, em sua soberania, misericórdia, compaixão. Deus decidiu agir em favor da humanidade. Deus resolveu agir em favor da humanidade. Tem um texto, eu acho interessante, 1 Pedro, você pode caçar na sua Bíblia aí, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que vossos pais também viviam. Mas, 19, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor. Versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De vossa fé e esperança estejam em Deus. Brilhante, brilhante, brilhante. Maravilhoso. Brilhante, brilhante, brilhante isso. Percebe? Então, esse todo orquestrar, essa orquestra sendo administrada de forma triúnica, entre a teofania trinitária, que eu já falei para vocês na primeira aula, acontece no batismo. O Filho está no Jordão, sendo batizado por João o Batizador. O céu abre, o Espírito desce em forma corpórea e a voz do céu brada: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, esse amor triuno revela as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, na história da salvação, na economia da salvação, a qual se manifestou para nós. Tem um texto de Hebreus que eu acho muito interessante, que ele diz que, se eu não me engano, é o capítulo 1 de Hebreus. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 1.
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O versículo 3, irmão, de Hebreus 1, eu sou apaixonado. Não sei vocês. Vocês já leram o versículo 3 de Hebreus, capítulo 1? Eu sou apaixonado por isso. Isso aqui me encanta. Olha o que diz. Ele, quem? Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita e à majestade nas alturas. 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente o nome do que eles. Mas essa expressão de Hebreus, ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata dele, isso aqui para mim, isso me faz ser mais crente. Porque o que o autor está dizendo? Que quando você olha para Jesus, você vê todos os traços do Pai nele. Igualzinho, ele é o resplendor. Ele é igual, é idêntico em todos os aspectos. Ele é o resplendor exato de quem é Deus. Irmão, isso aqui é forte demais, irmão. Pelo amor de Deus. Até para falar em línguas estranhas aí, sentindo a presença dele. Que isso, irmão? Jesus é idêntico, é igual. É o resplendor do Pai. Pelo amor de Deus, isso aqui é fantástico. O que o autor está dizendo é que não existe diferença. Você olha para um, olha para o outro, você enxerga quem ele é. Isso é brilhante. Isso dá ênfase para entender o que Jesus disse para Filipe. Ei, Filipe, estou contigo há tanto tempo, você manda te mostrar o Pai? Quer me ver? Vê o Pai, Filipe. Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa dinâmica na salvação revela, faz ou manifesta sempre essa ação trinitária. Lembra na ação da criação? Falamos no início, na primeira aula, que o termo Elohim, que é usado para se falar de Deus, ele está no plural, então se referindo a mais divindade. Mas o termo bara, que é o termo criar, ele está no singular. Então, como pode ter uma unidade e uma singularidade? De forma teológica, isso é chamado de unidade na pluralidade e uma pluralidade em uma unidade. Eles têm a mesma ousia, que é a mesma essência, a mesma natureza, porém, eles são diferentes na sua hipóstase, são pessoas distintas. Então, são distintos na sua pluralidade, mas são uma ousia na sua unidade. Beleza? Aqueles termos teológicos que eu sei que vocês adoram. Chegamos aí, então, na nossa primeira sinopse. O envio do Filho é a expressão do amor do Pai, fruto de sua iniciativa soberana e graciosa. Tá bom? Eu sou apaixonado por isso, tá bom? Sou muito apaixonado por isso. Isso é algo que encanta a minha vida. Estrutura de número 2. É a garganta aqui que... Ora não. Obrigado pela presença dos irmãos do chat. Obrigado pela interação aqui dos irmãos. Que Deus abençoe sempre poderosamente, tá bom? A sua participação é sempre boa para a nossa vida, então muito obrigado. Que Deus em Cristo te abençoe cada vez mais e mais, tá bom? Então, simbora para a nossa continuidade da aula. Temos aí a nossa segunda questão. O filho é a plenitude dos tempos. A preparação histórica e religiosa, o filho nascido sobre a lei e a adoção de filho. Beleza? Temos algumas questões aqui que são muito boas e muito importantes para pensarmos sobre
essa plenitude dos tempos, tá bom? Que Deus, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, na plenitude dos tempos. Então vamos analisar algumas coisas. Primeira delas é o texto que nós lemos de Gálatas, capítulo 4, tá bom? Você pode abrir comigo. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4. Diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, como nós falamos de pléroma, plenitude é pléroma, aquilo que é preenchido. Então, quando nós falamos de plenitude dos tempos, estamos falando do termo grego pléroma. Opa, então vamos ler novamente. O que significa plenitude? Pléroma. E o que é pléroma? Aquilo que é preenchido. Então vamos ler o texto de Gálatas, novamente. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, aquilo que preencheu tudo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, a proposta soteriológica é aquilo que preenche tudo. O quê? A salvação. Então, a salvação é o preenchimento da humanidade. É aquilo que se completa o seu ápice. Eu já falei uma vez para vocês, e você que é aluno nosso aqui vai lembrar. O que é a salvação? Lembra disso? O que é a salvação? Salvação é voltar para casa. Como assim, pastor? Muito simples. O projeto eterno começou em Deus, de salvação. Ele veio com uma promessa, e todo o Antigo Testamento é essa promessa, daquilo que foi elaborado em Deus na eternidade. Ela tem o seu ápice na pessoa de Cristo, que é a plenitude dos tempos. Então ela teve o seu preenchimento. Cristo volta aos céus e deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai dar continuidade a essa plenitude, que vai levar o ser humano a se encontrar com Deus. Então, aquilo que começou em Deus, veio pelo tempo da promessa, teve o seu ápice em Cristo, continua no Espírito Santo para onde? Para voltar para Deus. Salvação é voltar para casa. Então, quando falamos de plenitude de tempo, estamos falando de um momento de voltar para casa. Então, é hora de voltar para casa, meu irmão. É hora de voltar para casa. Então, isso manifesta ou faz entender que é a revelação messiânica. De quê? A presença do Messias. Então, quando falamos de plenitude dos tempos, estamos falando da revelação messiânica. Que o Messias iria vir e se revelar para preencher, para completar tudo aquilo que faltava. Então, revelação messiânica. Então, nessa questão, vemos a manifestação histórica, salvífica, que vai dar oportunidade ao ser humano. E com isso, a procriação do Evangelho, o anúncio do Evangelho, as novas de salvação, que nós falamos, que o próprio Jesus disse. Então, é uma forma de preparar todo o cenário, ou foi uma forma de ter preparado o cenário para esse pléroma, para essa plenitude dos tempos. E agora, a partir disso, nós damos continuidade na missão. Até quando? Até Cristo voltar, até a sua parousia. Eu gosto de dar um exemplo, é um exemplo tipológico, tá bom? Quando nós olhamos a parábola do bom samaritano. Eu gosto desse exemplo. Temos um homem que está caído, ferido no chão. Esse homem, ele é um tipo ou uma representação da humanidade, que está ferido, que está machucado. Quem feriu ele? O texto diz que foi os salteadores e os ladrões, que representa o adversário e seus demônios, o maligno. Então, a humanidade está caída, ferida, por causa do adversário que o feriu. Vem o sistema religioso que está sendo representado pelo levita e pelo sacerdote. E são incapazes de restaurar o ser humano. Porque o sistema religioso não
consegue restaurar ninguém. O homem está caído, à beira da morte. Porém, o texto diz que veio um bom samaritano. E esse samaritano, de uma linguagem tipológica, é Jesus, a qual ele veio pelo caminho e olha o ser humano caído. Se compadece do ser humano. Ah, isso aqui é lindo, irmão. Se compadece do ser humano. Pega vinho e azeite. Cuida das feridas dele. E o carrega. Isso é lindo, irmão. Meu Deus, eu sinto graça de Deus. E o carrega. Ele chega em uma hospedagem. Quando ele chega na hospedagem, ele chama o hospedeiro. E fala, ó, encontrei caído. Encontrei no chão, ferido, machucado. Mas eu cuidei das feridas dele. E agora, hospedeiro, eu vou deixar ele aqui com você. Tô pagando a dívida dele. Deixa aí. Eu tenho que ir, mas eu volto. E se faltar alguma coisa, eu acrescento. Quem é o hospedeiro? O dono da hospedagem ali, na forma tipológica, é o Espírito Santo. Então vem Jesus e faz para o Espírito Santo, ó, a humanidade estava caída, mas eu curei as suas feridas. Está sobre sua responsabilidade. Até que eu volte. Bendito seja Deus. Irmão, isso é lindo. É lindo, isso é lindo, isso é lindo. Então qual é o papel do Espírito Santo? É continuar cuidando da gente. É por isso que igreja, e aqui pensando em igreja e instituição, não é um museu de santos, mas é o hospital de pecadores. Não é um local onde você encontra pessoas saradas. São pessoas doentes, enfermas, machucadas. E o Espírito Santo é aquele que cuida das nossas feridas, das nossas limitações. Que o Espírito Santo, estudar sobre o Espírito Santo é entender que o habitat natural dele é a igreja. E na sua igreja ele cura, ele cuida, ele alimenta, ele fortalece. Bendito seja Deus. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus. Bom é sentir a tua presença. Jesus foi nascido sobre a lei, o texto diz pra gente. Por que nascido sobre a lei? Porque ele estava nascido sobre a lei, é reafirmar que ele assumia a nossa natureza humana, que ele é tão humano quanto a mim, quanto a você. O texto bíblico diz que ele foi, em tudo foi provado, em tudo, menos sem pecado. Ele não teve pecado, mas em tudo foi provado. Jesus era plenamente homem e plenamente divino. Pastor, por que não era 100% homem e 100% divino? Porque quando você joga na conta da porcentagem, pode haver ali uma desigualdade, ou pode não haver uma lógica para fechar. Então não se usa mais esse termo 100%, se usa plenamente, tá bom? Plenamente humano, plenamente divino. Então é nascido de mulher porque ele possui a mesma natureza humana, minha igual à sua igual à minha, tá bom? Ele também era nascido sobre a lei. Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Ele foi o único homem a cumprir os 316 requisitos da lei. 316 requisitos da lei. Sem transgredir, sem pecar, sem vacilar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. O versículo 21. Porquanto, para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, ele em tudo foi tentado, possui a mesma natureza, sem pecado nenhum. Qual é o exemplo disso? É que da mesma forma que Paulo disse isso, lembra? Lá na teologia nupcial, da mesma forma que Cristo, que Adão, o primeiro Adão fracassou,
Agora em Cristo, nós somos o segundo Adão. Correto? Então, somos o segundo Adão. Temos agora Cristo como segundo. O primeiro Adão fracassou, Cristo como segundo Adão não fracassou. E assim como nós carregávamos a imagem do primeiro Adão fracassado, agora nós carregamos a imagem do segundo Adão. Tá bom? Então, isso é muito importante. Então, quando a prática do pecado, ela mexe dentro da gente, nós temos o hábito de falar aí, o velho Adão, né? Por quê? Para lembrarmos da nossa natureza caída. Mas nós não vivemos ou não andamos mais segundo a prática do velho Adão. Nós agora andamos em novidade de vida com a prática do novo Adão, que é Cristo Jesus. A sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores, em nosso favor. Então, foi necessário isso para que pudesse dar oportunidade para nós. Então, assim como o primeiro errou, o segundo acertou. O primeiro fracassou, o segundo fez tudo correto. E nós agora não vivemos mais, que estamos em Cristo, optamos para não mais viver segundo as práticas do pecado, mas segundo Cristo. Tem um texto de Romanos capítulo 6, eu gosto desse texto. Diz o seguinte, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na sua semelhança, na sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele cremos. Eu gosto demais desse texto, porque ele ecoa isso de forma muito forte. Tá bom? Então, isso é muito importante. E com isso, o que nós recebemos? A adoção de filhos. Por que a adoção? Por que a adoção? A obra do Filho não apenas trouxe o perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Filho de Deus. Qual é o Filho de Deus? É Jesus. Então, somos filhos adotados por meio do Filho. Entende? O único filho genuíno é Jesus. Ele é filho sanguíneo, vamos dizer assim. É uma linguagem antropomórfica. E nós fomos adotados, enxertados na videira. A oportunidade de aceitar a salvação, para que pudéssemos escolher qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A prática da adoção não fazia parte do sistema religioso judaico. E não era bem vista você adotar uma criança, porque normalmente era fruto de um casamento fora do casamento, ou algo do tipo. Mas vem Cristo, sendo filho, o único filho, nos dá a oportunidade de ser filho igual a ele. Irmão, isso aqui é lindo demais, tá bom? Porque nós não éramos filhos, recebemos o direito de ser filho, porque Cristo, nosso irmão mais velho, né, nos resgatou e nos fez agora ser participantes da mesma herança, ter o mesmo pai, a mesma casa, a mesma comunhão com ele. E isso é lindo, isso é brilhante. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir o plano da salvação e que os salvos fossem adotados como filho. Lá no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 6, você já leu comigo, mas aí eu leio novamente para você entender. Versículo 6. E porque vossos filhos enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, quem é filho? Jesus. Nós somos o quê? Adotados. Fomos adotados por causa do sacrifício do Filho.
Então, o Filho nos deu a oportunidade de sermos também ser chamado Filho de Deus. E o Espírito clama, chama, papai, pai, paizinho. Essa é a expressão. Essa adoração e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo na nossa, mostrando novamente a atuação inseparável, ou seja, quando temos o Espírito Santo, reconhecemos quem é Jesus, o nosso espírito é contagiado ou é motivado pelo Espírito de Deus, que somos filhos, e também se somos filhos, somos herdeiros, e com isso mantemos comunhão, relacionamento e intimidade com o Pai eterno. Beleza? Sinopse número 2. Na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, cumprindo as profecias e proporcionando redenção e adoração como Filho de Deus. Terceiro tópico, para nós caminharmos para o final, a Trindade no plano da salvação. Tá bom? A vontade do Pai realizada pelo Filho, a mediação exclusiva do Filho e a aplicação da salvação pelo Filho. Basicamente, nós entendemos ou percebemos aqui que quando vamos falar de vontade do Pai realizada pelo Filho, então, o Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai, correto? O Pai olhou para a humanidade e com isso o texto de João diz que Deus amou o mundo que entregou o seu Filho. Então o Filho veio em obediência para satisfazer a vontade do Pai. E Jesus toda hora falava isso: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade daquele que me encaminhou, aquele que mandou. O Evangelho de João diz que Jesus é o apóstolo do Pai, é o enviado do Pai em resgate da humanidade. Bom, por meio da sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Em Cristo, vemos a expressão sublime de obediência e de amor. Então, esse mesmo Jesus, que é filho, que é divino, que é eterno, resolveu obedecer até a morte, e morte de cruz, você sabe muito bem sobre isso, ele escolheu, ele resolveu vir para nos dar a oportunidade, para satisfazer essa vontade do Pai, tá bom? O Filho é o único caminho. Pastor, existe outro meio de salvação? Não. Só encontramos salvação em um caminho, em uma verdade, em uma vida. Somente em Cristo Jesus. Por quê? Ele mesmo disse: eu sou ego emi, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não por mim. Então, não existe salvação fora de Jesus. Ponto. Acabou. É isso. Não existe. Mas existem caminhos. Não existe salvação. Jesus é o único caminho. Existem várias verdades. Jesus é a única verdade. Existem vários tipos de vida. Jesus é a única vida que permite ao ser humano alcançar a salvação. Esse acesso é exclusivo, é revelado, revelação plena do Pai, e é o único que pode satisfazer toda a justiça divina no Calvário. Então, o que é enxergar Cristo no Calvário? É entender que ele foi o único capaz de morrer por mim e por você. O único capaz de cumprir todos os requisitos. O único capaz de obedecer extremamente o Pai. E com isso, conceder a mim, conceder a você acesso à eternidade. Ô irmã, em nome de Jesus, nós só podemos ter comunhão com Cristo, com o Pai, por causa de Cristo. A sua humanidade revelou a sua divindade e a sua divindade revelou a sua humanidade. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. A forma trinitária que Deus se manifesta ou que se manifestou é a base para entendermos
esse grande amor, que o Pai enviou o seu Filho e o Espírito testifica que o Filho é e que nós somos filhos de Deus. O caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho. Então, ninguém consegue chegar à salvação ou alcançar a salvação se não for por meio do Filho. E esse Filho é chamado Jesus. A salvação ocorre unicamente por meio do Filho. Dois textos, quero ler um texto com vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Há um só Deus, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Tá bom? O Espírito Santo, que foi chamado como Consolador. Lembra, a teologia, quando vai estudar sobre o Espírito Santo, chama de pneumatologia ou paracletologia. Só te lembrando. O Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que encoraja, cuida, preserva, alimenta, envia. É o Espírito da verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho para preservar, para cuidar, para alimentar, para guiar, para conduzir a humanidade. Por isso, nós que estamos em Cristo, o Espírito de Deus habita em nós. E agora, e por isso, nós temos a possibilidade de sermos chamados filhos. Somos reconciliados em Deus. Temos agora a comunhão, o contato com o divino. O Espírito Santo regenera, ensina, salva, santifica, faz o ser humano abandonar o pecado, convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. A sua missão é intrinsecamente exaltar o Pai e o Filho. Ele nunca age de forma desassociada, sempre ele age em comunhão. Por isso, falamos que a Trindade é uma... O que é a Trindade? Vocês lembram que eu falei? Ela é uma comunidade de amor. A Trindade é uma comunidade de amor. Bom? Sinopse número 3. E aí vamos caminhar já para o nosso final. Sinopse número 3. O plano da salvação é a obra da Trindade. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito aplica. O Pai enviou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. Beleza? Chegamos então na nossa conclusão. Espero que a aula tenha sido boa. Espero que você tenha enriquecido o conhecimento. Espero que você valorize muito isso. Então eu espero que tenha sido bem proveitosa, tá bom? Chegamos à conclusão da nossa aula. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção e o Espírito, sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Devemos confessar, ensinar e viver a fé trinitária. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão ao Deus triuno que nos salvou. Então, com isso, chegamos ao final de nossa aula. Uau! Uma aula densa, mas bem proveitosa.
Que Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe poderosamente. Obrigado pela participação, obrigado pela presença, obrigado sempre pela confiança. Se você gostou da aula, curta, dê seu like, dê seus comentários, divulgue com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Nos ajuda a divulgar o canal da nossa igreja. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Espero que possa ter sido bem esclarecedora essa aula. Logo mais às 10h30 teremos o nosso culto de celebração ao Senhor. E à noite, 18h30, a celebração também ao Senhor. Culto de celebração. Você é o nosso convidado. Venha você, sua família, sua casa, seus amigos, seus colegas, venha estar conosco. Será um prazer enorme receber vocês aqui com a gente. Tá bom? Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. AD e EVAD, ou Assembleia de Deus da Itaoca e EVAD, tá bom? Avenida Itaoca, 1701, Assembleia de Deus e EVAD, tá bom? Nosso convidado está conosco aqui, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida dos teus filhos presente. Obrigado, meu Senhor, pelo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Obrigado. Obrigado por esse amor incondicional. Obrigado e obrigado. Nos ajuda a responder de forma positiva esse amor. Nos ajude a responder de forma positiva. Sempre, sempre a esse amor. Nos dê força para perseverarmos até o fim. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, que a tua presença continue de forma poderosa sobre cada um. Muito obrigado por tudo. Te damos graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.